Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Nós cantarmos isso. Nós cantamos o Evangelho de hoje. Não somente o Padre José Augusto cantou o Evangelho na proclamação, mas agora nessa música nós cantamos também o Evangelho. E foi muito importante que nós cantamos a palavra do Evangelho, mas pedindo, por isso, vem Espírito Santo. Peça mais uma vez. Vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. E veja a primeira leitura, o conteúdo da primeira leitura é para que aconteça o que nós estamos cantando agora, para que o novo nascimento aconteça. Jesus foi claro, muito claro para Nicodemos, e Nicodemos não era um qualquer. Nicodemos era um dos chefes, um dos principais, era um dos rabis. O rabi, o mestre, era alguém muito instruído. Justamente por causa da sua posição, ele veio conversar com Jesus de noite. Mas havia sinceridade no coração de Nicodemos. Ele queria não somente saber mais, mas ele queria aquilo que ele via que Jesus estava dando. Ele via que nos discípulos de Jesus, ele via que em Pedro, em João, em Tiago, em Mateus, que ele conheceu, havia algo que não havia nele. Ele era rabi, ele era mestre, mas dele não havia aquilo que ele verificava, que ele constatava naqueles homens simples. Em Pedro, João, Tiago, pescadores. Em Mateus, que era cobrador de impostos, um homem infame para eles, mas agora ele via Mateus totalmente novo, totalmente diferente. O que era aquilo? O que era aquilo que aqueles homens tinham em si? O que era aquele brilho que eles tinham nos olhos? O que era aquele algo mais que eles passavam e que ele, rabi, venerável, diante de quem as pessoas se dobravam dizendo: Mestre Nicodemos, Rabi Nicodemos. Ele não tinha, ele queria aquilo sinceramente, ele queria aquilo, e vai a Jesus, e Jesus vai direto, explicando para ele: aquele que não nasce do alto, não pode ver, não pode participar do reino de Deus. Em verdade, eu te digo, como nós cantamos, a menos que nasça de novo, ninguém pode ver o reino de Deus. E Jesus falou com tanta clareza, e Nicodemos acolheu aquilo com o coração tão aberto, que logo ele vem com a pergunta: mas como é possível eu, já sendo velho, entrar de novo no ventre da minha mãe para nascer? Eu quero isso, mestre, eu quero. Mas o que eu tenho que fazer? Me diz que eu faço. Como é possível alguém entrar de novo no ventre da sua mãe para nascer de novo? E Jesus explica para ele: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então não estranhes que eu esteja dizendo que vos é necessário nascer de novo, vos é necessário nascer do alto, vos é necessário nascer da água e do Espírito Santo. Porque em verdade eu te digo, ninguém, a não ser que nasça do alto, a não ser que nasça da água e do Espírito Santo, pode entrar no reino de Deus. A tristeza dos tempos de hoje é que existe uma multidão de homens e mulheres, de jovens e de adultos, que nasceram de novo, que tiveram essa graça, porque receberam o batismo, foram batizados, mas infelizmente veio o mundo e os soterrou. Eles ficaram soterrados. Deixa eu te dizer,
Eu tive uns amigos que eu conheci num desses encontros de renovação, lá do México. Passado um tempinho, vieram cartas dizendo que aqueles nossos amigos tinham sido soterrados naquele terremoto que aconteceu no México. Você se lembra? Uns anos atrás, um terremoto que houve no México. Aqueles nossos amigos ficaram debaixo dos escombros. O prédiozinho onde eles moravam era um prédio não muito alto, 4, 5 andares apenas. Ele implodiu. Ele praticamente entrou para dentro da terra. E as pessoas debaixo daqueles escombros. Uma daquelas pessoas depois escreveu tudo aquilo que ela viveu ali debaixo dos escombros. Gente, isso aconteceu com muitos irmãos nossos. E eles não estão longe não, talvez estejam na sua casa. Deixe eu dizer para as mulheres casadas e para os homens casados, porque infelizmente há homens que se fecham à graça de Deus, mas há mulheres também que se fecham à graça de Deus. Ainda hoje alguém me disse: meu pai era muito de Deus, muito de oração, mas a minha mãe não. É uma tristeza, mas isso também infelizmente acontece. Talvez essa pessoa dormiu com você esta noite na mesma cama. Vocês são casados, mas infelizmente essa pessoa com quem você se casou não é de Deus. Foi batizado sim, portanto nasceu de novo, mas a vida veio, o mundo veio, a carne veio, a concupiscência veio, e a pessoa ficou soterrada. Gente, o que temos que fazer hoje é uma obra de resgate, porque veja, é questão de irmãos nossos que estão soterrados debaixo dos escombros do mundo. Não é uma coisinha qualquer não. E deixe-me dizer, desculpe a minha expressão, mas não é com um blá 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 que essas pessoas vão sair debaixo dos escombros onde elas estão. Não, é só no poder do Espírito. Eu preciso dizer para você que é coordenador de qualquer tipo de grupo. Eu não estou contra você, não, eu estou agora acordando a sua escolha. Você foi escolhido por Deus como chefe de resgate. Até mesmo você que é mulher e chefia um grupo, coordena um grupo, Deus escolheu você para chefiar um resgate. Me desculpe, o seu grupo de oração não é um grupinho de reza. Não, o seu grupo de oração é um grupo de resgate, de resgatar irmãos nossos. Aqueles meus amigos do México contavam que a coisa mais dolorosa é que eles debaixo dos escombros não sabiam onde estavam os outros. Estão vivos ou estão mortos? Estão aqui embaixo ou estão lá em cima? E os que estavam por cima estavam com o coração na mão. Onde é que estão os meus? Onde é que estão os meus? Gente, é isso que nós estamos vivendo. São irmãos nossos. Se não são irmãos seus, deixe a coordenação. Se você não o sente como irmãos, como sangue seu, se você não se sente como responsável para salvá-los, deixe o grupo, deixe a coordenação, passe para outro. Passe para outro. Não é questão de honra, não é questão de dignidade, é questão de serviço, é questão de trabalho. Estamos precisando de pessoas capazes de enfrentar uma tropa de resgate. Não é questão de honra, não é questão de dignidade, é questão de assumir um trabalho de chefia, de tropa de resgate. Eu quero repetir, eu não conheço os coordenadores, conheci a coordenadora diocesana da renovação, mas os coordenadores de grupos eu não os conheço. Eu não estou contra você, não, de maneira nenhuma, não tome isso, e vocês outros não tomem
o que eu estou dizendo dessa forma. Não, mas eu preciso acordar a todos nós conjuntamente. Mas eu preciso dizer aos coordenadores: vocês não são os culpados, mas vocês são os chefes, os coordenadores, os que estão na chefia de uma tropa de resgate. Gente, é bem diferente de simplesmente ter a dignidade de estar à frente de um grupo. É bem diferente. Tropa de resgate é tropa de resgate. Às vezes o coordenador fica satisfeito, imensamente satisfeito com o grupo que tem. Eu pergunto: onde é que estão os nossos irmãos? A gente devia ser o contrário. Nessa cidade e nas cidades de onde vocês vêm, devia ser o contrário. Deveria haver um número assim de pessoas na micareta, e o restante todo deveria estar louvando o Senhor, porque eles são filhos de Deus. Eles nasceram de novo. Eles nasceram do alto. Eles nasceram do alto. Infelizmente o mundo, a vida, a tentação os soterrou, e nós precisamos salvá-los. Mas você diz: mas o que é que nós vamos fazer? Você não aprendeu pela palavra de Deus? É claro que com as nossas forças nós não vamos fazer. Não vamos. Gente, é só pelo poder do Espírito. E nós temos urgência. Nós temos urgência porque o dia do Senhor está próximo, muito próximo. O dia do Senhor não está aí para nos amedrontar, não. Mas, gente, se está próximo, está próximo. Nós já não temos os 30 anos que tínhamos antigamente. Não temos mais os 20, não temos mais os 10 que nós tivemos anteriormente, não. Agora o Senhor está próximo, muito próximo. Rapidamente nós precisamos resgatar os nossos irmãos. E deixa-me dizer, aliás, agora é ordem de João Paulo II que nós evangelicemos com novo ardor missionário. E você sabe que esse ardor missionário não é blá blá blá. Esse ardor missionário não é resultado de coisas escritas. Esse ardor missionário não é resultado de esquemas, não é resultado de projetos. Não, esse ardor missionário é resultado de pessoas cheias do Espírito Santo, repletas do Espírito Santo, que fazem aquilo que os Atos dos Apóstolos nos narraram. Deixa eu dizer, os nossos grupos de oração não podem ser um grupo fechado dentro de si mesmo, onde as pessoas estão plenamente satisfeitas com o prazer espiritual que eles vivem ali no grupo de oração. Não. O nosso grupo de oração, ele é sim um grupo onde nós oramos, onde nós usamos os dons espirituais, onde nós somos renovados, onde nós somos transformados, onde o Senhor nos dá a sua graça. Tudo isso nós somos preparados, adestrados para sairmos como um grupo missionário. Um grupo de oração é gerador de grupos de oração. Eu repito, um grupo de oração é gerador de grupos de oração. Um grupo de oração que durante um ano inteiro não gera outro grupo, me desculpe, não fez o que devia ter feito. Eu repito, um grupo de oração que durante um ano todo não gerou um outro grupo de oração, não fez o que devia ter feito. Não fez. Gente, de ano para ano nós precisaríamos pelo menos duplicar os nossos grupos de oração. Por quê? Porque a necessidade dos nossos irmãos é grande e é urgente. E agora nós temos que tirar o atraso daquilo que nós não fizemos em tempos passados. Eu repito, nós temos que fazer agora com urgência, tirando o atraso daquilo que nós não fizemos no passado. Claro, nós não vamos agora correr afoitamente, mas é preciso que nós comecemos por aquilo que disse a primeira leitura. O que aconteceu? Se você for comigo para os Atos dos Apóstolos, eu vou ficar muito contente. Pega comigo diretamente na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 4.
Nós vamos chegar lá no versículo 29, Atos 4, 29. Mas me deixa recordar com você, porque foi o trecho dos Atos dos Apóstolos que veio nos acompanhando nesses dias. Pedro e João vão ao templo para orar. Veja bem, eles foram ao templo para orar. E lá encontraram aquele homem que todos os dias os seus companheiros traziam e colocavam ali na porta do templo para pedir esmola. E quando João e Pedro passaram, aquele homem olhou para eles na expectativa de receber uma esmola. E aliás, se Pedro e João agissem como todo mundo agia, o que eles iam dar era dar uma esmola no máximo, ou passar como se não estivessem vendo. Mas diante dessa atitude, você sabe muito bem, o que Pedro e João fizeram foi olhar também para aquele homem fixamente e dizer: ouro e prata não temos, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Deixa eu dizer, o que é que Pedro fez? Pedro usou o dom do Espírito Santo. Usou ou não usou? Usou. Terrível se Pedro tivesse prata e ouro, se Pedro botasse a mão no bolso ou na sacola que ele trazia junto consigo, tirasse uma pesada moeda de prata e desse na mão daquele coitado. O coitado ia ficar muito satisfeito. Pedro e João entrariam no templo também muito satisfeitos. Mas o que era preciso fazer não foi feito. O que era preciso acontecer não teria acontecido. Graças a Deus, Pedro e João não tinham prata e nem ouro. Eles não tinham como satisfazer a necessidade daquele homem daquela forma que ele esperava. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que ele tinha o poder do Espírito, ele tinha o Espírito Santo. Ele tinha o poder de Jesus para transmitir para aquela pessoa. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. E você sabe o que aconteceu? Pedro estende a mão, levanta aquele homem, ele se firma sobre os seus tornozelos, sobre as suas pernas, e entra com eles andando, saltando, cantando, louvando a Deus. E o povo todo vê aquele espetáculo. O povo se aglomera porque conheciam aquele homem. Vem aquele homem andando naquele momento, e Pedro não perde a ocasião e começa a pregar com a força do Espírito Santo. É claro que os sacerdotes do templo ficam furiosos e mandam os soldados para prender Pedro e João. E prendem. E levam para o tribunal. Os dois são presos. Os dois depois são trazidos à presença do tribunal. Eles são julgados. Pedro corajosamente diz a eles, eu até queria recordar para você, é capítulo 4, versículo 8. Aliás, sobe um pouquinho ao versículo 7, para juntar tudo. Mandaram trazer Pedro e João à sua presença, e procederam ao interrogatório. A que poder? Foi a leitura de ontem. A que poder, ou a que nome recorrestes para fazer isso? Repleto do Espírito Santo, Pedro lhes disse então: chefes do povo e anciãos, por termos feito um benefício a um enfermo, somos intimados hoje a dizer, por que meio este homem se acha curado? Sabei, portanto, vós todos e todo o povo de Israel. Eles perguntaram, agora Pedro vai responder. Ficai sabendo, portanto, vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, crucificado por vós, ressuscitado dos mortos por Deus. É graças a Ele que este homem se acha aí diante de vós curado. Ele é a pedra que vós, os construtores, tinhais rejeitado e que se tornou a pedra angular. Não há nenhuma salvação a não ser nele, pois não há sob o céu nenhum outro nome oferecido aos homens que seja necessário a nossa salvação. Pode aplaudir. Gente, a resposta de Pedro foi clara.
E veja, o Espírito Santo coloca no nosso coração essa convicção: não há nenhuma salvação a não ser nele. Deixa-me dizer, um joio terrível que caiu sobre a igreja que somos nós, foi o joio de acreditar que simplesmente projetos humanos, que simplesmente projetos sociais vão trazer a solução para aquilo que o nosso povo precisa. Até muitas vezes, nós na igreja nos tornamos agentes políticos e sociais. Nos tornamos agentes políticos e sociais. Porque na verdade esse joio caiu no nosso meio e nos fez acreditar que é isso que temos que fazer. Muitas vezes nós padres acabamos pensando que é isso que nós temos que fazer. Que aliás até temos que deixar as nossas igrejas fechadas, porque há muita ação social a ser feita. Pensamos que as religiosas e os religiosos precisam deixar daquilo que estão fazendo e partirem para uma ação política, partirem para uma ação social, porque é isso que precisa ser feito, é isso que vai levar ao nosso povo que o nosso povo precisa. Isso penetrou nas nossas mentes, penetrou nas nossas atitudes, penetrou nos nossos projetos, penetrou na nossa maneira de ser e de agir, penetrou. Joio é joio. Mas agora nem somos nós não, é o próprio Espírito Santo que está redespertando na igreja esta verdade, que o próprio Papa João Paulo II voltou a declarar com força, quando fez aquele documento, preparando-nos para o jubileu, preparando-nos para o novo milênio, onde ele diz exatamente o que está escrito aqui: não há nenhuma outra salvação a não ser nele, em Jesus, pois não há sob o céu nenhum outro nome oferecido aos homens que seja necessário para a nossa salvação. E ele acrescenta: Jesus Cristo é o único Salvador, ontem, hoje e para sempre. Gente, isso é uma proclamação. Jesus Cristo é o único Salvador, e não existe outro Salvador, e não existe outra salvação que a igreja precisa levar. Igreja que somos nós padres, os religiosos, as religiosas e essa multidão de leigos que são vocês. A força da igreja é isso que nós precisamos levar. Veja, quando Jesus Cristo for levado, quando Jesus Cristo for aceito, quando Jesus Cristo viver e reinar nas vidas das pessoas, daí sim as coisas vão mudar. Mas querer mudar antes as coisas, para depois poder evangelizar, como muitos dizem, como é que se pode pregar o evangelho a pessoas de barriga vazia, até abusando da expressão. Mas porque justamente estão contaminados com esse joio de que eles pensam que é preciso fazer ação política, é preciso fazer ação social, é preciso fazer isso, e isto vai salvar o nosso povo. Depois que tudo isso for resolvido, depois que as questões agrárias, depois que as questões sociais, depois que as questões de desemprego, depois das questões todas forem resolvidas, então vai se poder pensar, quem sabe, numa ação evangelizadora. João Paulo II mudou radicalmente todas as coisas, e nós já estamos no segundo ano, onde ele proclamou, deixa eu dizer até melhor, ele alinhou a igreja numa direção. Ele mesmo proclamou: agora é hora de evangelizar, agora é hora de proclamar Jesus Cristo o único Salvador, agora é hora de dar Jesus às pessoas, agora é a hora de levar o poder do Espírito às pessoas, agora é a hora de transformar as pessoas, como na igreja primitiva, pela ação do Evangelho. A hora é agora. E João Paulo II disse: é nessa direção, é alinhado nesta direção que nós estamos caminhando. É como se ele dissesse: quem estiver comigo, caminhe comigo. Tome esta direção, caminhe nesta direção. Gente, não resta dúvida, hoje é a direção que o Senhor deu a nós. E deixa eu dizer, nós da Renovação Carismática somos o que somos,
Veja, parece que Deus escolheu justamente a escória do nosso povo para sermos renovação carismática. Eu estou usando a expressão de São Paulo. Não há muitos nobres, não há muitos formados, não há muitos que têm títulos entre nós, não há. Pelo contrário, é o povo mais simples, é o povo mais pobre. E aqueles que têm títulos desse mundo, como que se despojaram deles, diante do bem supremo que é Cristo Jesus. Mas nós temos uma contribuição a dar à igreja. Temos. Nós não somos mais do que a igreja. Não, de maneira nenhuma. O fermento não é mais do que a massa. Não. O sal não é mais do que a massa. Somente que o fermento é colocado na massa para fermentar toda a massa. Gente, esse derramamento do Espírito Santo, o Senhor não o quer num movimento fechado que se chama Renovação Carismática Católica. Muitas vezes até nós mesmos da renovação damos esse aspecto e ficamos satisfeitos diante das outras coisas da igreja, quando nós estamos ali na nossa cerquinha de renovação carismática, igual os outros movimentos, e os outros movimentos estão ali, cada um dentro do seu lugar, fazendo a sua parte, e nós estamos aqui em renovação carismática. Não, não é isto. Nós não estamos nos exaltando, não, mas o que Deus quer fazer não é isso. Deus quer renovar toda a sua igreja, em todos os movimentos. A renovação carismática não é um movimento, não, ela é fermento para toda a igreja. O que nós recebemos, toda a igreja precisa receber. Deixa eu dizer uma coisa muito interessante. Também eu não devo dizer o nome, não me provoquem, porque nós estamos aqui diante de um público grande, a fita está sendo gravada, a rádio está transmitindo, e eu não devo fazer isso, mas essa diocese existe, eu sei onde ela está. Onde a ação social era e é ainda muito atuante, e o pessoal caprichava quase que somente na ação social. E houve uma reunião, onde pela primeira vez, depois de muito esforço, convidaram a renovação carismática. Chegou um momento em que o próprio bispo começou a fazer a chamada pastoral tal. O pessoal se apresentou, então já foi lá para um canto, e aí indo para os lugares, pastoral tal, movimento tal, ação tal. E o pessoal ia se levantando, se apresentando, né, indo para aquele lugar. Depois o bispo disse: renovação carismática católica. Ninguém pôde responder. Ele disse: mas onde é que está a renovação carismática católica? Gente, em todos os grupos espalhados no salão, levantou o braço. Era quase a totalidade do pessoal. Era quase a totalidade do pessoal. Onde estavam eles? Eles estavam em todas as pastorais, eles estavam em todos os movimentos, eles estavam em todas as ações da paróquia, e é isso realmente foi isso que o Senhor nos fez. E aliás, Ele quer que a igreja inteira, que nós padres sejamos renovados pela ação do Espírito Santo. Deixa eu explicar para você, o Senhor não está querendo um movimentozinho chamado Renovação Carismática Católica, não. Nem somos nós que queremos, quem quer é o Senhor. Ele quer a renovação da sua igreja pelo Espírito Santo, pelos carismas do Espírito Santo. Então veja, assim como o fermento, ele precisa levar a contribuição à massa, de a massa ficar fermentada. Claro, quando você põe fermento numa massa, não é só aquilo que vai naquela massa. Inclusive, se você faz um bolo especial, se você faz um panetone, se você faz um prato assim, não é só o fermento que vai. Mas claro, o fermento tem que fazer o papel dele. Gente, a renovação carismática católica tem que fazer o papel dela, de levar os carismas a toda a igreja. E levar os carismas a toda a igreja quer dizer levar os carismas a toda a igreja. Então não é fechando os carismas que nós vamos contribuir com a igreja, não é nos omitindo,
Não é proibindo os carismas, não é ficando com medo de usar os dons que nós vamos contribuir com a igreja. Você pode dizer: ah, mas o padre não entende, o padre não aceita, o padre não quer. Me desculpe, mas eu devo dizer, não é padre que quer ou não quer, é o Espírito Santo quem quer. Não é padre que quer ou não quer. Foi Deus quem dispôs. É claro, nós não vamos chegar brigando com ninguém, porque o fermento não briga com ninguém. Mas veja, o fermento vai fermentando, ninguém segura o fermento. Ninguém segura o fermento. Onde o fermento está, ele está fermentando. Onde o fermento está, ele está fermentando. Se você quer que ele pare de fermentar, você tem que tirar da massa. Só que acontece que depois que o fermento ficou um pouquinho na massa, ele já fermentou. Você tira aquele pedacinho de fermento, mas a massa já está fermentada. Daí para frente vai continuar a fermentar. Mesmo que nos tirassem, o fermento já está na massa. Nós não vamos brigar com ninguém, não vamos. Mas pelo contrário, com todo amor, deixe de dizer mais, com toda caridade, com todo jeito, até mais com jogo de cintura. O cristão tem que ter jogo de cintura. Gente, outros movimentos e outras pastorais usam até mesmo da agressão para conseguir os próprios meios. Deixa eu dizer, usam até mesmo da agressão para conseguir os próprios meios. Não, a nossa ação é a ação do fermento. Mas por amor de Deus, fermento fermenta. Não te deixo ir por aqui, vai por aqui. Não te deixo ir por cima, vai por baixo. Não te deixo ir para a esquerda, vai para a direita. Não deixa de ir para a direita, vai para a esquerda. Mas não para. Deixa eu dizer, muitas vezes a gente entende mal a obediência, a gente entende mal a prudência. A gente pensa que a prudência é me retirar de campo. Deixa eu ir embora, porque tem que ser prudente, então não posso mais falar, não posso. Não é sair fora de campo, não. Nem somos nós da renovação carismática que queremos trazer os carismas para a igreja. Não, é o Espírito Santo. E saiba muito bem, se você continua com o pé no breque, o Senhor vai deixar você de lado e Ele vai levar os carismas do jeito dEle, do jeito do Espírito Santo. Ele vai levar os carismas à igreja, porque o Senhor quer que a igreja que é carismática seja renovada carismaticamente. É Ele quem quer, não somos nós. E mais do que nunca, gente, nós precisamos fazer aquilo que Deus quer. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. E por isso nós pedimos, vem Espírito Santo. Por isso nós pedimos, vem Espírito Santo, eu quero amar. E eu vou amar, claro, eu vou amar a igreja. É por amor da igreja que eu faço isso. É por amor dos meus irmãos, é por amor dos sacerdotes, é por amor dos bispos da igreja do Brasil, e é por amor do bispo da minha diocese, é por amor à igreja, e é por amor a essa multidão. Quem mandou vocês levantarem? Não, fica sentadinho. Orquestra é orquestra. Vocês estão cansados? Obrigado porque vocês se levantaram. É a vontade de agir, é a vontade de trabalhar. Mas aguenta um pouco mais. É por amor a essa igreja, gente. E é por amor a essa multidão de irmãos e irmãs nossas que estão aí por esse mundo se perdendo, soterrados. Nós precisamos salvá-los. Eles são cristãos, eles são batizados, eles nasceram de novo, só que o mundo soterrou. Agora é preciso salvá-los e cabe a nós, veja bem, pelo poder do Espírito. Gente, os nossos projetos, os nossos planos não vão ter a eficácia para salvar os nossos irmãos. Olhe os jovens da sua cidade,
Olhe os jovens que se drogam na sua cidade. Olhe os jovens que estão se perdendo nas praças da sua cidade. Toda cidade tem aquele point, aquele pontinho lá onde os jovens se reúnem. O único jeito dos nossos jovens, que deixa de ser, são os nossos filhos se salvarem, é pelo poder do Espírito. Gente, os nossos casamentos, os nossos. E depois olhando os casamentos dos outros, o único jeito dos casamentos se salvarem, gente, é pelo poder do Espírito. Se não for pelo poder do Espírito, não vai acontecer. Não vai acontecer. E poder do Espírito quer dizer poder do Espírito. Levar os carismas à igreja quer dizer levar os carismas à igreja. Eu sei que muitos têm desejo de agradar, mas a maneira de agradar não é retirar os dons. Não é dizer, gente, não vamos usar os dons. Não, é o contrário. A maneira de agradar, de realizar o verdadeiro agrado, é usar os dons com amor, com o jogo de cintura. É usar amando, mas é usar os dons, é usar os dons, é usar os dons. Lembra daquilo que eu contei ontem a respeito daquela cidade? Aquela cidade, aquele bispo, a pastoral daquela cidade nunca teria o que teve se o pessoal continuasse na retaguarda, se o pessoal continuasse com o pé no breque, se o pessoal continuasse na retranca. Não, foi preciso que eles começassem a usar os dons. Aquela catedral pegou fogo, e não somente a catedral pegou fogo, a praça da catedral pegou fogo, e como num rastilho, os grupos de oração de toda aquela cidade, e dali para frente daquela diocese, gente, foi um reafervorar. Realmente eles viveram o reinflama, o carisma de Deus que está em ti. Por quê? Porque eles se abriram aos dons, a partir do dom de línguas. Não é que eu seja como que fanático pelo dom de línguas. Não, não é isso. É que na verdade o dom de línguas é o dom que reativa os próprios dons em nós mesmos. Pode ver, os dons são reativados em nós a partir do dom de línguas. Os dons são reativados no grupo de oração, eles são postos em ação quando começa a oração em línguas. Me dizia um médico, explicando que um tipo de micróbios, um tipo de bactérias, vive bem, e eles estão satisfeitíssimos, e eles crescem, eles se multiplicam, se existe oxigênio. Se tirar o oxigênio, aquelas vidas, porque são vidas, por isso que se chamam micróbios, são vidas pequenininhas, micro, desaparecem. É preciso o oxigênio. Gente, é assim também. A oração em línguas é como o oxigênio. A oração em línguas é como o oxigênio. Se há oxigênio, se há oração em línguas, os dons então surgem e o poder de Deus se manifesta. Se falta, você já entendeu? Se falta o oxigênio, tudo murcha. Tudo murcha. Vocês estão vendo essa chama grande aqui? Pena que eu não tenho um objeto assim de vidro que eu pudesse usar. Se eu tivesse um objeto de vidro, simplesmente para cobrir essa chama, eu não ia nem tocar nessa chama, eu não ia soprar essa chama, eu só ia colocar um objeto de vidro aqui em cima, cobrindo. Vai ser perigoso estourar o copo.
Viu o que aconteceu? Acende de novo, por favor. Gente, o que foi que aconteceu? Eu não toquei na chama. Eu apenas tirei o oxigênio. Eu apenas tirei o oxigênio. Você, meu filho, não pode tirar o oxigênio de dentro de você. É ao contrário. Põe oxigênio para reinflamar o dom de Deus que está em você. E deixa eu dizer, ninguém pode fazer isso com o grupo de oração, não, porque na hora que você simplesmente tira o dom de línguas, você apaga tudo, você estraga tudo. Você entendeu? Você entendeu? É claro, gente, quem não entende, a primeira coisa que diz: olha, eu não gosto desse negócio de dom de línguas, eu acho uma coisa muito estranha, vocês não precisariam orar dessa maneira, né? Uma maneira muito estranha, e as pessoas não sabem, e as pessoas não conhecem, né? E as pessoas vão estranhar, as pessoas vão se escandalizar, então não rezem assim. E para agradar a gente não reza, para agradar a gente simplesmente faz assim. E tem grupo que já está há anos e anos. O copo, gente, até já entrou dentro do Círio Pascal. E não tem jeito. E não tem jeito. Não. Com muito amor. Com muito amor. Mas você precisa ir buscar um jeitinho. Eu não sei qual é esse jeitinho, mas você precisa buscar um jeitinho para que o oxigênio volte. E a igreja onde você está, o grupo onde você está, a cidade onde você está, o bairro onde você está, tenha o oxigênio, e tendo o oxigênio, tenha os dons do Espírito e tenha as maravilhas de Deus. Eu não sou fanático pelo dom de línguas, eu sou fanático pela renovação da igreja, pelo poder de Deus dado pelos carismas. Se não há oxigênio, a gente mata todos os dons e mata o carisma a que a igreja tem direito. É por isso justamente que o inimigo ele é jeitosíssimo. Ele pega justamente as pessoas que não entendem de dom de línguas, porque só entende de dom de línguas quem já o teve, quem já usou. Ele pega pessoas que não entendem, e essas pessoas vêm e dizem: não, vocês não deviam usar isso, porque vocês podem fazer tantas outras coisas no grupo de oração. Para que orar em línguas? Isso vai escandalizar, e mil coisas. E a gente, para agradar, tira o oxigênio. Vem cá, ó, Flavinho. Justamente para agradar, só vou fazer isso: fechar a boquinha, fechar o narizinho dele. Só é meu filho. Flavinho é meu filho muito querido, inclusive vocês viram um show dele ontem. Mas deixa eu fazer isso apenas. Obrigado. Flavinho, você é muito exagerado. Deixa eu fazer uma coisinha só. Vou apertar o seu narizinho, meu filho, e fechar a sua boquinha, e não deixar, só apenas não deixar você respirar. Você sabe o que vai acontecer com o Flavinho? Daqui a pouquinho o Flavinho vai ficar roxo, e vai cair mortinho. Você não pode mais matar o seu grupo de oração, porque você não pode matar a igreja. Você não pode matar a igreja. Você não pode matar a igreja. Gente, eu tenho um grande amigo, e o médico deu a ele a sentença. Ele disse: uma parte do seu coração está morta. Que tremendo, não é? Até o médico disse: você precisa viver com muito cuidado. Pode acender de novo, por favor. Você precisa viver com muito cuidado. Reuniu a família inteira, deu 1000 recomendações à família, porque disse: uma parte do coração
dele está morta. Gente, deixa eu dizer, há partes e partes grandes do coração da igreja que somos nós, que está morta. Deus justamente decretou ressuscitar pelo poder do Espírito, ressuscitar pelos carismas do Espírito, estas partes do coração da igreja que estão mortas. Vamos nós agora abafar a ação do Espírito, retirando o oxigênio? Não, de jeito nenhum. Ao contrário, essas partes do coração da igreja precisam ser revitalizadas, ressuscitadas. E esta é a parte que nos cabe. A renovação carismática não é um grupinho de oração, não é um grupinho de oba-oba, não é um grupinho que incentiva a paróquia, não, e que se presta muito a fazer serviços. Não, a renovação deve fazer tudo isso. Ela deve inclusive carregar a igreja, ela precisa fazer campanhas para a paróquia, ela tem que ser o burro de carga da paróquia, precisa sim, mas acima de tudo, ela precisa reinflamar o carisma de Deus que está na sua igreja, devolvendo à igreja os carismas do Espírito Santo. Ela precisa fazer isso. Ela precisa fazer isso, e é urgente que ela faça isso. É urgente que a igreja faça isso. É urgente que a igreja faça isso. Foi por isso, eu nem vou ler aqui na Bíblia, depois que Pedro disse isso, eles foram julgados, eles foram condenados, e o que eles disseram a eles é que eles estavam proibidos de pregar e de realizar milagres, de realizar curas no nome de Jesus. Veja, o sumo sacerdote e os sacerdotes e os chefes do povo os ameaçaram, proibindo-os de pregar no nome de Jesus e de operar curas, milagres, prodígios, sinais no nome de Jesus. Pedro e João saíram da presença dos seus chefes e voltam para a comunidade. É o trecho de hoje, onde todos estão orando. Passaram aquele tempo orando, porque João e Pedro estavam presos, estavam sendo julgados. Quando eles chegam, Pedro e João relatam tudo, contam tudo, dizem inclusive a respeito das ameaças que eles tiveram do sumo sacerdote e dos chefes do povo. Das ameaças. Eles estavam proibidos de pregar no nome de Jesus. Eles estavam proibidos de realizar curas e milagres em nome de Jesus. O que eles fizeram? Começaram a orar, e veja a oração que eles fizeram, que está aí no capítulo 4, versículo 29. O final da oração está aí. Gente, esta precisa ser a nossa oração nos tempos em que nós estamos. Esta precisa ser a oração constante da renovação carismática. Esta precisa ser a oração constante desta renovação carismática onde estamos nós. Não foi à toa que o Senhor os agraciou maravilhosamente nestes dias. Não foi à toa. Realmente o Senhor veio, Ele reacendeu a chama dEle, Ele reacendeu o fogo dos carismas dEle que estão em nós. Ele fez isso. Não é à toa. Esta precisa ser a oração constante da renovação aqui. Essa precisa ser a oração constante do seu grupo, seja ele qual for, mesmo que seja um grupinho humilde, simples, mas essa precisa ser a oração. E qual foi a oração? E agora, Senhor, se atento às suas ameaças. Eles estavam sendo ameaçados, e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com inteira segurança, com ousadia, com intrepidez. Gente, ousadia é ousadia, intrepidez é intrepidez, inteira segurança é inteira segurança, e só tem quem está cheio do Espírito Santo. Não há outra maneira, não há outra maneira, não há outra maneira. Eles pediram ao Senhor: e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com intrepidez,
com ousadia, com inteira segurança. Estende, pois, a mão para que se produzam curas. Gente, eles estavam proibidos de operar curas. O que foi que eles pediram? Estende a tua mão, Senhor, para que se produzam curas, sinais, prodígios, pelo nome de Jesus, teu santo servo. No final da oração, o local em que estavam reunidos estremeceu. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e proclamavam com ousadia, e proclamavam com intrepidez, e proclamavam com firmeza a palavra de Deus. Gente, hoje é ordem de João Paulo II, não é mais opção nossa não. Não é mais opção nossa não, é ordem de João Paulo II, e ordem é ordem. É preciso pregar a palavra, é preciso evangelizar, porque os nossos irmãos estão debaixo dos escombros. Os nossos grupos de oração são grupos de resgate. Veja quem é que aparece nos nossos grupos de oração. Veja, às vezes o raciocínio é um raciocínio falso. Eles dizem, porque nos nossos grupos todas as vezes tem gente nova, né? E que vieram de outros lugares, pessoas que vêm desesperadas, pessoas que não estão na igreja, pessoas que são drogadas, pessoas que são homossexuais, meninas de programa, homens que estão no adultério. Eles vêm para o grupo de oração. Então, justamente porque essas pessoas vêm, nós não devemos usar os dons, nós não devemos orar em língua. Não, gente, ao contrário. Foi a graça de Deus. Deus trouxe essas pessoas para o grupo. Elas precisam ser socorridas hoje. O resgate tem que acontecer naquele grupo de oração. Não é daqui a 9 semanas não, é agora. É agora. Ou a gente põe a corda na cintura da pessoa que está lá debaixo dos escombros e a arranca de lá pelo poder do Espírito, e ela é resgatada, ou nós vamos perder esse irmão. Você entendeu? E nós perdemos os irmãos. E tenha certeza, na hora que os dons forem usados nos nossos grupos, mais e mais, os perdidos desse mundo, quando digo perdidos, é com todo respeito, os perdidos que são nossos irmãos, que são batizados, mais e mais virão para serem resgatados. Eles cheirarão resgate. Eles terão um faro que vai trazê-los para ali, porque eles precisam de resgate. Gente, é uma injustiça nós deixarmos perecer esses nossos irmãos, enquanto o Senhor deu a nós o poder do Espírito para resgatá-los. Me desculpe os coordenadores se eu falei meio forte no começo com vocês, mas eu acho que eu acordei todo mundo. Agora estamos todos nós comprometidos, porque todos escutaram. Os coordenadores escutaram e os participantes dos grupos de oração escutaram também. E agora nós estamos comprometidos uns com os outros. Nós estamos comprometidos uns com os outros, porque estamos comprometidos com o Senhor Jesus. É uma obra de resgate. O nosso grupo de oração não é um grupinho de deleite espiritual, não, é uma tropa de resgate. E você que tem ministério nesse grupo de oração, o seu ministério é ministério de resgate. Você tem o dom de cura para resgatar, você tem o dom de libertação mais ainda para libertar, você tem o ministério de música, não é para fazer bonitinho, não é para dar show, não, é para resgatar, é para resgatar. Gente, nós não somos perfeitos, não somos. Temos aprendido muito, temos apanhado muito, temos andado muito e regredido muito para aprender com o Senhor. Mas vocês viram o nosso ministério durante esses dias? O seu ministério de música precisa ser pelo menos como o nosso. O seu ministério de música precisa ser pelo menos como o nosso, porque você tem muito mais gente para resgatar na sua cidade, no seu bairro, do que nós.
Eu não estou falando artisticamente, não. Eu estou falando em unção. Não admita gente que simplesmente quer tocar e dar show. Isso não resolve nada. Queira gente ungida. Você tem ministério de música para resgatar. Você tem o ministério da palavra para pregar, para resgatar. Você é coordenador para ser coordenador de uma tropa de resgate. Agora estamos comprometidos. Você que é do grupo de oração sabe que o coitado, que a coitada do coordenador e da coordenadora não está sozinho. Talvez até hoje quem coordenava sentia-se muito só. Agora nós estamos comprometidos juntos, porque sabemos por onde devemos ir. E veja, o Senhor nos deu de presente esta leitura dos Atos dos Apóstolos hoje, e nos deu de presente o Evangelho de hoje. Não foi em vão. Diga comigo: eu estou comprometido contigo, Senhor. Eu estou comprometido contigo, E comprometido com muitos irmãos. comprometido com muitos irmãos. Sim, meu Senhor e meu Deus. Sim, meu Senhor e meu Deus. Eu vejo que o nosso grupo de oração Eu vejo que nosso grupo de oração é um grupo de resgate. é um grupo de resgate. E a minha participação E a minha participação é participação num resgate. e participação do resgate. O meu ministério O meu é ministério um ministério de resgate. é um ministério de A resgate. coordenação do meu grupo A coordenação do meu grupo é uma coordenação é uma coordenação de uma tropa de de resgate. uma tropa de resgate. Não é fácil, Senhor. Não é fácil, Senhor. É preciso a ação do Teu É Espírito. preciso a ação É do preciso o poder do Teu Senhor. É Espírito. preciso poder. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de E derrama nós. sobre nós o Espírito E Santo. derrama sobre nós o Espírito. Reaviva a chama do dom de Deus que está em nós. Porque nós precisamos, para sermos fiéis a Ti e fiéis ao Teu povo, e resgatar o Teu povo, Senhor, Resgatar o teu povo que está Senhor, debaixo dos que escombros. está debaixo dos escombros. É por isso que nós pedimos: É por isso que nós pedimos. vem, Vem, vem Espírito vem Santo. Espírito Vai Santo. ficando em pé, vai abrindo os seus braços e canta de novo o Evangelho de hoje, mas agora com esse pedido: vem, vem Espírito Santo, vem, vem Espírito Santo. Levanta a sua mão. Vem, 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 vem Espírito Santo. Vem, 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 vem Espírito Santo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.